discípulos caminham entristecidos, traumatizados, decepcionados. Imaginem quão longe foi o percurso de Jerusalém a Emaús, percorrido por esses discípulos depois de terem vivido a paixão do Senhor. Mas são nesses momentos que Jesus entra na vida da gente. Sobretudo nos momentos que passamos ou por traumas, por decepções, por momentos de tristeza, de perdas, de derrotas. É justamente aí que Jesus encontra uma fresta e começa a caminhar ao nosso lado, por mais que nós não o reconheçamos. E sabem por que nós não o reconheçamos? Às vezes, a decepção, a tristeza, a solidão é tão grande que elas criam em nós uma cegueira psíquica. Não é porque nós não queremos enxergar. É porque o contexto histórico no qual estamos vivendo impede-nos de enxergar. E nós precisamos da ajuda da luz divina para abrir os nossos olhos. E é aí que Jesus entra. Jesus é um grande pedagogo. Jesus é o homem do diálogo. Jesus, através da sua conversação, ele propõe uma conversão. E é bonito como Jesus entra na vida daqueles dois discípulos perdidos. O que eles discutindo aí entre vocês pelo caminho? Olha que coisa. Jesus encontra um espaço e aproveita para começar a dialogar com os discípulos. O que vocês estão conversando? Os discípulos surpresos param. Tu és o único forasteiro que não sabe o que lá aconteceu. E aí o diálogo prossegue. O que foi? Jesus, todo atencioso, escuta. Na medida que Jesus propõe e que Jesus provoca os discípulos a falar, que eles falem à vontade tudo que causa aquela tristeza, aquele trauma, e na medida que falam, Jesus vai curando-os, vai acolhendo. Isso se chama oração. Na sua oração, você tem que dialogar com Jesus assim, como os discípulos de Emaús dialogaram com Jesus no caminho. Jesus deixa você falar. Fale à vontade. Fale à vontade. E em seguida, quem fala é Jesus. Ele te ouve. Depois ele fala, e aí você vai ouvindo. Você tem que ter um espaço de escuta. Você escuta Jesus quando ele fala contigo no caminho. E aí Jesus começa a explicar a eles toda a Escritura, passando lá desde a lei, os profetas, tudo que dizia a respeito a ele. E na medida que Jesus ia explicando as Escrituras, os discípulos iam ressignificando a dor e o sofrimento, o trauma, à luz da palavra de Jesus. Isto é, dando um novo sentido à dor e ao sofrimento. E já vislumbrando sinais de ressurreição. E chegam em Emaús. E ao chegar em Emaús, o coração deles já estão iluminados, a tal ponto de convidar para entrar. Se Emaús, a princípio, representasse uma cidade da fuga, Emaús, neste momento, representa a cidade da acolhida, da fração do pão. Vocês sabem por que os discípulos deixaram Jerusalém e estavam indo para Emaús?
porque eles estavam fugindo da comunidade de Jerusalém. Eles estavam deixando a comunidade, decepcionados, porque eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel. Não é assim que o texto diz? Nós esperávamos mudança. Como não vimos, nós vamos embora. Quantas vezes nós também abandonamos Deus por não entendermos o silêncio de Deus na nossa vida? Você abandona Deus, você abandona a comunidade, você abandona a fé, você abandona teus princípios e quer voltar à vida antiga. Olha aqui como Jesus é pedagogo, porque Ele vai contigo até onde você for. E ao chegar ali, celebra contigo a ceia, a partilha, e no momento que você entende o sentido da partilha da vida, é o ponto de partida para você retornar da onde você nunca deveria ter saído. E aqui, uma das expressões belíssimas ditas pelos dois discípulos: fica conosco, pois a tarde se aproxima e a noite está chegando. Quando a noite estiver chegando na tua vida, faça prece de súplica: Senhor, fica comigo, fica na minha casa, fica na minha vida, pois não quero passar essa escuridão sozinho. Quando a noite chegar na tua vida, abra as portas para acolher o Cristo, que é a verdadeira luz, que te iluminará e tirará você da escuridão dos teus traumas e das tuas tristezas.